De volta com o nosso Você Bonita, recebendo mais uma vez ele que é cirurgião do aparelho digestivo, Dr. Rodrigo Barbosa, bem-vindo. Obrigado, Tudo bom, Carol? doutor? Tudo ótimo, Tá andando. Gostei do look, descolado, a gente estava conversando sobre isso, né? A gente tem uns papos nada a ver, né, na hora do intervalo. Com certeza, sempre. Engraçado. Você também sempre maravilhosa, né? Muito obrigada. A gente vai falar de saúde, mas é engraçado como, para falar de saúde, eu acho que a gente tem que ter um clima, assim, leve, inclusive para entender a dinâmica desse tema que você está trazendo hoje, que é extremamente importante. A gente não para pensar na nossa digestão, e a digestão começa pela boca. Não é verdade? Sempre. Bom, sempre ouvi isso desde que eu nasci. Então, agora explica pra gente o porquê e como, então, a digestão está ligada, sim, ao acúmulo ou não a mais dessa gordura. A dieta basicamente é o que mais influencia no ganho de peso, inclusive no ganho de massa magra, se você está fazendo exercício físico. Tá. Além do sono, que é uma coisa super relevante para isso aí. Mas quando a gente fala em emagrecimento, que consiste em ganhar massa magra e perder gordura e perder medidas, como falamos no outro dia, a gente tem sempre que lembrar como que funciona o metabolismo do corpo humano. Tá. Que, como você falou, começa através da mastigação, e uma boa mastigação influencia diretamente na perda de peso. Por quê? Porque mastigando bem você vai diminuir a demanda de líquido durante a refeição, porque você vai ter um alimento mais processado e você vai conseguir deglutir melhor, diminuindo a necessidade de você empurrar com a água, eventualmente com alguma outra coisa que você tome durante a refeição. Entendi. O que vai diminuir a distensão gástrica e a longo prazo isso vai te dar um benefício, vai diminuir sintomas de má digestão, refluxo, que é uma coisa super importante. Tá. E o próprio ato de mastigar ajuda o intestino a funcionar melhor, porque estimula o peristaltismo e aumenta a saciedade. Então, se você mastiga bem, você vai ter a capacidade de ficar saciado mais precocemente e, aproveitando, tomar menos líquido durante a refeição, que é um veneno, né? É super ruim. Doutor. É péssimo, péssimo. Por quê? É péssimo porque causa refluxo, aumenta a quantidade de coisa que tem dentro do estômago, acabando prejudicando o esfíncter do esôfago, trazendo o conteúdo líquido para cima, aumenta a quantidade de gases, porque aumenta a fermentação. Tá. Então é muito comum os pacientes que têm refluxo, que chegam no consultório, a gente falar assim, olha, o que você está fazendo de errado? E eles sempre falam, é praticamente um consenso. Eu estou comendo com líquido, eu como muito rápido, eu não mastigo bem. E eu como e deito, né? Que é outro pecado, comer e deitar. Ah, comer e deitar também. Agora, vamos mostrar um vídeo então para a gente entender essa questão da mastigação, que é muito interessante, que bom. Então você agora nos explicou e é fato, a digestão começa pela boca. Olha lá, esse vídeo que vai entrar, o doutor vai explicando pra gente. Porque é tão importante mastigar. Não exagerem na pizza. Você pode comer um pedacinho, dois minutos. O vídeo tá com a pizza, mas a gente não finge que exagerem. Então, esse processo de mastigação é super importante. A gente até, para os pacientes, principalmente da bariátrica, a gente reforça isso porque eles têm entalo se eles não mastigam bem. E isso é um reflexo de que os alimentos não estão chegando bem processados lá embaixo. Tá. Existe a participação aí de glândulas salivares que produzem já enzimas que começam a digestão. Então, quanto mais tempo o alimento fica na boca, quanto mais você mastiga, além de ser triturado pelo ato físico, ele já vai começar aquele processo digestivo pelas enzimas que são produzidas por essas glândulas aqui. A glândula parótida e sublingual, submandibular. Certo. Então, mastigar e evitar beber durante a refeição. Qual é a orientação? Beber antes, beber depois? Idealmente que seja depois, um pouco depois e em pequenas quantidades, né? Inclusive, uma das coisas que a gente recomenda para esses pacientes é que eu adoro dar essa dica, que é... Ai, doutor, não sei se eu estou comendo rápido. Um bom termômetro é ver na mesa de casa se você está terminando antes que todo mundo. E uma outra coisa, se você está sentindo muitos sintomas gastrointestinais, como por exemplo gases, muitas vezes cronometrar a tua refeição. Às vezes o paciente volta no consultório e diz, nossa, doutor, o senhor tem razão, eu estou comendo em 6 minutos. Eu falo, olha, vamos estabelecer uma meta realista de 15 a 20 minutos para você ter o mínimo de tempo para você ter uma refeição razoável, comendo lentamente e ter mais tempo para você poder ter aquela saciedade. E para comer devagar, além da mastigação, tem... Aí eu não sei se vocês vão achar que é uma dica, mas eu acho que funciona. É largar o talher. Porque as pessoas mal terminaram de mastigar e já estão colocando no talher a segunda garrafa. E dando uma golada para empurrar. Então, solta o talher e deixa ele lá. E respira. Né? E mastiga. Super importante.
Então, esse é o ponto número 1 da nossa conversa de hoje. Só que tem outro ponto que está aqui, que é uma dinâmica que você vai ensinar para a gente entender, ó, o que acontece, e aí a gente vai falar desse acúmulo da gordura. Tem aqui alimento, corrente sanguínea, glicogênio e gordura, e ali um possível acúmulo de gordura. Vamos lá, doutor? Vamos para a sua dinâmica, você vai contar o que acontece, o espaço é todo seu. Essa dinâmica é super importante a compreensão por parte do paciente, porque muitas vezes eles acham que existe uma inocência na alimentação muito no hábito do brasileiro. Então, por exemplo, o brasileiro tem muito hábito de dizer: eu estou comendo comida, pão com manteiga, muito arroz com feijão, faltando a salada, faltando um alimento mais assim rico em termos de nutrientes, porque o arroz é um carboidrato muito simples. E eu gosto muito de trazer essa dinâmica para o consultório para que ele consiga compreender que a forma que ele se alimenta, não só na mastigação, como no ritmo, como no tipo do alimento, vai influenciar diretamente na forma que o corpo dele vai acumular gordura e o glicogênio, que eu vou explicar daqui a pouquinho o que é. Então vamos lá. Então, digamos que aqui nosso paciente, ele acordou pela manhã, comeu 2 pães, que é demais, inclusive, diga-se de passagem, você que está em casa comeu 2, presta atenção que está muito, tá? Aqui, um café com muito açúcar. O que vai acontecer no corpo dele? O corpo dele vai receber aquela carga de carboidrato, vai entender que ele precisa absorver esse carboidrato e aí ele vai lançar um pico de insulina. O que é insulina? Insulina é um hormônio que puxa e guarda o açúcar. Guarda e faz o depósito dele. Só que quando esse açúcar ultrapassa o limite necessário dele, ele começa a ser convertido no glicogênio. Só que o glicogênio é o quê? É como se fosse a reserva. Você está no jogo de futebol, alguém se machucou lá, chama o reserva para dentro. Então, quando você, por exemplo, está fazendo o famoso aeróbico em jejum, que muita gente faz, é adepta, inclusive muitos pacientes se beneficiam. Eu sou. Inclusive do jejum intermitente, o que é que ele está fazendo com o jejum intermitente? Ele está recrutando o reserva para dentro. Quem que é o reserva? É o glicogênio. Então, o jejum vai fazer o quê? Puxar o glicogênio, puxar o glicogênio, puxar o glicogênio até que não tem mais glicogênio de fácil acesso e ele vai ter que puxar o reserva do reserva. Que é a gordura. Que é a gordura. Exatamente. Então vamos lá. Vamos fazer um passeio aqui na mesa. Comemos. Podia ser um prato de macarrão, podia ser qualquer outra fonte de carboidrato, certo? Certo. Principalmente carboidratos simples, né? Como esses que a gente falou. Tá. Aí entrou na corrente sanguínea, o corpo entendeu que tem que produzir a insulina. Insulina para absorver a glicose, né? Ok. Só que tinha muito. Quando a gente fala, aí vem minha pergunta, antes da gente ir pro glicogênio. Quando a gente fala que essa insulina não deu conta e que aí esse açúcar ficou circulando na corrente sanguínea, é a mesma coisa? Faz parte de um ciclo só. Se você está com muita insulina, porque você tem que absorver muita açúcar, o açúcar vai começar a circular, e na periferia vai causar a famosa resistência insulínica. E a resistência insulínica vai favorecer você a não conseguir captar o suficiente essa glicose e fazer depósitos. E esses depósitos que são glicogênio e a gordura. A insulina é um hormônio que estoca? Ela é um hormônio que guarda, né? Tanto que muitas pessoas, se não, por exemplo, o paciente que é diabético, ele não toma a insulina externa, principalmente o diabético do tipo 1, a glicose dele não é absorvida da maneira, e fica com a glicose lá circulando alta, até que pode ter um problema de saúde grave. Porque a gente precisa cumprir funções com ela também. Sim. Tá, então vamos imaginar, doutor, que a gente está fazendo de uma forma correta. Ele está ingerindo carboidrato numa condição correta, está tudo acontecendo de forma correta, vai produzir insulina, a insulina deu conta, e aí? Como é que é essa questão do glicogênio? Certo. Se você está comendo elas por elas, né, está batendo a conta, por exemplo, você é uma pessoa que tem um hábito de vida saudável, faz exercício físico, está indo fazer um exercício físico, quer ter aquela força extra, então você pega uma fonte de carboidrato mais rápida. Se a conta está no 1 por 1, você vai ter uma vida saudável, você não vai ganhar peso, você não vai estocar muito glicogênio, você não vai converter mais gordura. Mas digamos que a pessoa está passando agora do ponto. A conta não fechou, porque a conta do ganhar ou perder peso é uma conta que ou ela fecha ou ela não fecha. Se você come mais do que gasta, você engorda.
Se você come igual, você fica na mesma. Se você come menos, você emagrece. Perde peso, né? Porque eu gosto de falar a palavra perder peso, porque perder peso é diferente de emagrecer. Por quê, doutor? Porque emagrecer é ganhar massa muscular e perder gordura. O que é que isso vai fazer com você? Vai aumentar o teu metabolismo. Aumentando o metabolismo, você vai ter a possibilidade de comer um pouquinho a mais, porque você tem um metabolismo a mais. Eu até brinco no consultório, né? Às vezes, como eu trato muito obesidade, faço muita bariátrica, eu pergunto para a paciente, você olha para o paciente da sua colega e fala assim, nossa, ela come menos do que eu, e eu engordo, ela não. Ela me pergunta, doutor, é verdade isso? Eu falo, é verdade. Por que é verdade? Porque o paciente tem muito mais massa gorda do que massa magra, mais músculo, então o metabolismo dele vai lá embaixo. Entendi. Então, às vezes, o pão que, por exemplo, a Carol, que tem um hábito de vida saudável, faz muito exercício físico, come, não mesmo às vezes que uma paciente obesa come. Por quê? Porque você absorve mais, você gasta mais esse pão. Entendi. Então, até a ideia dessa dinâmica vai fazer o paciente que está no planejamento de emagrecer entender que, por exemplo, se ele vai, eu quero fazer uma bariátrica, se ele não fizer exercício, ele não vai ter uma perda a longo prazo e não vai conseguir manter a longo prazo, porque a vida não pode ser resolvida do dia para a noite, né? Então, além de pensar nessa dinâmica do que vai ser escolhido como alimento, ontem a gente falou sobre cálculo, que no final tem que ter um cálculo, um déficit calórico, não tem como. Não tem né? como. É impossível você chamar lá, como você colocou, o reserva, né? Tirar e se... O jogador tá inteiro. Se o jogador tá inteiro, exato. Tô pensando como falar isso, mas é verdade, né? Então, não adianta repor tudo aquilo que nunca o corpo vai usar o que tem de reserva. Exatamente. Tanto que a gente sempre fala, né? Um dos princípios da cirurgia bariátrica, do jejum intermitente, é que você entre numa privação e você comece a recrutar. E você tire o organismo até daquela hibernação, porque muitas vezes os pacientes até falam isso. Nossa, no começo da dieta eu perdi peso muito fácil, agora está ficando mais difícil. Por quê? Porque o seu metabolismo está saindo de uma hibernação, e quando você está saindo dessa hibernação é mais fácil perder peso. Manter, sustentar a perda é que é super difícil. Tem perguntinha do público, a gente já vai falar de jejum também. Olha lá, quem escreveu pra gente na tela. Obrigada, Silvia, um beijo. Tomar chá, um hábito oriental após as refeições, é recomendável? Essa é uma pergunta um pouco genérica porque, assim, existem muitos tipos de chá, né? Acredito que a maior parte dos chás naturais, eles são benéficos, sim, para a digestão. Não vão te prejudicar, desde que você dê um espaçamento para respeitar ali uns 20 minutinhos após a refeição, para que você não fique aquela coisa estufada que dá quando você ingere com líquido. Mas a maior parte dos chás fazem bem, inclusive eu adoro chá, sou um amante de chá gelado, chá quente, eu adoro chá, recomendo. Eu também gosto. Agora, sem açúcar. Sem açúcar, boa. Tem mais pergunta, Gláucia? Vamos colocar a perguntinha do público, depois eu faço a minha. Sônia, obrigada, um beijo. E quando comemos, então, tomamos a sopa líquida, também prejudica a digestão? Olha que pergunta legal. É uma ótima pergunta, né? Porque, assim, tudo depende do volume. Se você come muita sopa, eu vou tomar 1 litro de sopa, claro que vai prejudicar a digestão. Mas se você está tomando uma refeição, eu gosto de separar refeições por volumes. Tá. Né? É claro que o prato... Eu tenho uma filosofia do prato, que um dia eu posso te contar, mas assim, eu sempre falo, o paciente que pratica exercício físico, está na estratégia de manter, partilha 50% de proteína e divide o restante do prato, sempre come 300 e 500 gramas, porque aquilo ali vai ser saudável para você desde que você esteja respeitando uma meta calculada por um nutricionista. Mas então conta a filosofia do prato. É a filosofia que eu trago para a minha vida e passo para os meus pacientes, então, que é dividir sempre o prato em 50% proteína, 25% carboidratos e 25% fibras, né? Então, saladas e legumes em geral. Isso eu tento executar hoje, inclusive antes de almoçar aqui eu fiz, eu sempre olho metade do meu prato, pro lado de cá proteína, pro lado de cá salada e legumes, pro lado de cá um carboidrato, que usualmente eu procuro um carboidrato mais complexo. Então, se eu vou comer arroz, eu coloco um arroz integral, que tem mais fibras. Se eu vou comer eventualmente um purê, procuro um purê de mandioquinha, evito batata inglesa sempre, né? Não é que não pode. Uma abóbora, que mas é uma delícia, abóbora, né? Nossa, eu adoro também. É uma filosofia que a gente recomenda muito para paciente da bariátrica, inclusive. E se acabou esse prato e ainda tem fome, pode repetir o quê? Normalmente eu vou te falar, viu? Não tem fome se você comer devagarinho, tranquilo, aproveitando a tua refeição. Entendi. Mas se aconteceu, eu sempre falo.
procura não comer muito doce após a refeição. Se for come comer... outra salada. É difícil, né? Porque a gente não tem esse hábito brasileiro de comer uma salada após uma refeição, é sempre antes, né? Mas é uma dica boa aí, se você quer comer uma saladinha antes da refeição, vai te ajudar na saciedade. Já vai dar uma segurada. Tá, tem mais perguntinha do público? Olha lá. Obrigada, Lu, um beijo. Sempre após almoçar, sinto e visualizo meu estômago alto. É normal? Então, muitos pacientes falam, doutor, e até vem para consulta, doutor, meu estômago tá alto. Isso é uma percepção que até muitas vezes é real. Porém, segue essas diquinhas que eu te dei. Reduz o volume da alimentação, evita o líquido durante ela, que você vai ver que essa sensação do estômago alto vai reduzir. O que ajuda a diminuir essa sensação de gases, então, que pode ser, né, de muitas queixas, que é o que vai dilatar, né? Quando as pessoas me perguntam isso, eu falo assim, conhece-te a ti mesmo, né? Porque cada pessoa tem uma coisinha que dá mais gases. Então tem gente que com o feijão, muito comum, dá gases, com o repolho, dá gases. Então você tem que aprender a quantidade do que você come e o quanto daquilo que você está comendo está te fazendo mal. Eu até dou uma dica, né? Vira Sherlock Holmes da tua própria dieta. Se você está se sentindo mal com constância, pega um diariozinho e escreve, hoje eu comi isso, me senti bem. Hoje eu comi isso, me senti mal. Você vai começar a descobrir as coisas. Né? Você vai descobrir coisas que você nem acredita. Já teve paciente, muitas vezes, que ele virou no consultório e falou, nossa, doutor, eu fiz isso e eu descobri que uma alergia que eu tinha na pele era de um pão que eu comia X. Eu falei, olha que legal. E ela voltou já várias vezes e falou que depois que excluiu aquele alimento, parou de ter. Olha que interessante. Tem que observar mesmo. Dá tempo de mais perguntinha. Olha lá. Obrigada, Silvia, mais uma vez. Um beijo. Como identificar se estamos com retenção de líquido e não a gordurinha? Bioimpedância. Exame de bioimpedância é a principal forma de você avaliar se você está tendo, inclusive ter várias bioimpedâncias, né? Porque você vai saber como que está evoluindo a tua composição corporal. Se você está ganhando músculo, se você está ganhando gordura, se você está retendo líquidos. Então a bioimpedância é fundamental para a gente ter esse tipo de acompanhamento aí. Não tem outro jeito, né? Tem pacientes que vão ter aquele teste clínico, né? Tem muitos pacientes, eu fiz uma drenagem linfática, murchei. Então, assim, tem formas, tem muitas pessoas que conhecem o próprio corpo, adotam estratégias e percebem quando é retenção e quando não é. Mas essa é uma forma numérica, você vai saber cabalmente se você está ganhando ou perdendo ou retendo. Para fechar, vamos falar do jejum? Vamos. Por que algumas pessoas tentam e aí tem aquela sensação de passar mal e não conseguirem prolongar esse período de jejum? Muitos pacientes não têm tanta reserva para fazer jejum prolongado, né? Reserva de glicogênio e de gordura, porque a partir do momento que você entra no jejum, que você começa a fazer o que a gente chama de cetose, né? Você vai começar a recrutar o glicogênio e em seguida a gordura. Muitos pacientes não têm, a facilidade de recrutar tão fácil, porque isso envolve um mecanismo enzimático e hormonal bem importante, que nem todo mundo é igual, né? Ninguém é igual a ninguém, como já dizia a música. Mas muitos não têm a reserva adequada de glicogênio ou de gordura ou não conseguem recrutar. Tem muita gente que, por exemplo, tem muito pouco peso, por exemplo, e que quer fazer perder mais, mas chega um momento que o corpo fala, opa, calma lá, não precisa isso tudo. Isso você vai ficar doente. Você vai ficar doente. Existe um limite entre a saúde e a magreza, né? Mas essa que você falou de ter corpo, então, que não recruta com facilidade é interessante. Sim. Porque ele tá lá, o estoque tá lá, você sabe que ele tá lá. Só que o corpo não entende que é para retirar desse estoque. Que coisa! E tem a genética tá aí, né? A gente sabe que a origem da obesidade não é uma coisa preta no branco, não é dizer assim, virar para o paciente e dizer assim, você está comendo demais, você vai engordar, você vai ser obeso. Não é assim. Tem pacientes que têm um metabolismo diferente, tem pacientes que têm um mecanismo enzimático diferente e você nunca pode apontar dedos. A gente sempre tem que, quando você tem um problema de doença, que no caso, por exemplo, a obesidade, a gente tem que entender de fato como que aquele paciente chegou lá, seja nos mecanismos psicológicos, seja nos mecanismos alimentares, seja nos erros na forma de comer, nos tipos de alimentos, ou se o paciente tem um problema genético que precisa de uma atenção diferenciada. Individualizar a medicina é a chave do sucesso para que o paciente tenha um desfecho positivo. Por isso que muitas pessoas acabam utilizando medicamentos e realmente dá o resultado, conseguem a perda de peso e depois
conseguem manter, porque conseguiram chegar ali nesse recrutamento que você explicou. Muito legal a dinâmica, né, gente? Então, eu acho que fica claro, assim, que a gente tem que prestar atenção no prato mesmo. Eu vou deixar um contato, então, do nosso queridíssimo Dr. Rodrigo Barbosa. Lá no Instagram você encontra o trabalho dele, @doutorabreviado. Rodrigo Barbosa, tudo junto, @doutorabreviado. Rodrigo Barbosa, tudo junto. Vou deixar o telefone da clínica, 3286-0210, aqui em São Paulo, né, doutor? 3286-0210. Vocês já podem entrar em contato com ele. Você volta? Com certeza, Adorei. sempre. Volta pra gente falar do jejum, porque é legal ver na sua visão como cirurgião do aparelho digestivo também. O pessoal gosta desse assunto. A gente tem que entender pra só tirar as coisas boas, né? Com certeza. Te E todas espero as numa estratégias de emagrecimento são boas desde que bem aplicadas. É isso. Obrigada, viu?